Aqui, ó, olhar para o nosso quintal. O Palmeiras vem bem clássicos, hein? Depois de vencer o Santos, foi a vez do São Paulo cair na Arena Barueri. Com o resultado, o time de Abel Ferreira assumiu a liderança temporária aí do estadual. Já o tricolor segue ali, ó, colado na zona de rebaixamento. Vai fazer conta! Tem 3 jogos aí pela frente e vai ter que fazer conta, hein? Mal começou o ano, mas os dois gigantes estavam contestados. Na conta, mais do que o peso natural de um clássico, as últimas derrotas. Peito aberto para evitar a crise. O São Paulo chegou com perigo primeiro. Aos 3 minutos, Luciano quase abriu o placar. O Palmeiras respondeu com o Piquerez, que achou flaco. Cabeçada que não deu para Maurício. Em jogos assim, tem, claro, chegadas mais duras. Piquerez começou as gentilezas da noite. Marcos Antônio pela esquerda. Cruzamento que parecia despretensioso, mas Carlos Miguel assustou. Palmeiras parecia pior no jogo, mas foi eficiente. O erro do São Paulo na primeira boa chance que teve. Maurício, perna direita pro gol. Gol de Maurício para Aos 13 minutos, Arboleda colocou para dentro e Bobadilha contou com uma ajudinha de Carlos Miguel para deixar tudo igual. O São Paulo cresceu. Tapia exigiu boa defesa de Carlos Miguel. Mais um duelo particular entre o camisa 14 do São Paulo e o goleiro alviverde. Outra vez, Carlos Miguel se deu bem. Aos 30, jogadaça do Palmeiras. Sousa ganhou de Marlon para Andrés. Meia voltou para o paraguaio em belo passe. Uma assistência linda de Sousa. Para a conclusão, melhor ainda de Flaco. Verde na frente de novo. Carlos Miguel apareceu de novo em boa jogada do São Paulo com Enzo Dias pela esquerda. O São Paulo ainda teve uma chance antes do intervalo. Mike cruzou e Enzo Dias perdeu. O segundo tempo começou com o Palmeiras mais ligado. Piquerez cruzou. Flaco foi ligeiro e deixou Kelvin na boa, sozinho, para mandar pro gol. 3-1 Palmeiras. Um espaço todo especial para tretas. Enzo Dias e Alan. No segundo capítulo, Fux e Tapia. Vitor Roque, que entrou aos 31, não queria saber de briga. Precisou de menos de 5 minutos para criar sua chance. Bola na trave. Cair, aprender, levantar mais forte. Juntos nas derrotas e mais fortes nas vitórias. O Palmeiras chegou a 4 vitórias e 10 partidas sem perder para o São Paulo. São ainda 17 jogos de invencibilidade como mandante. Larga distância no retrospecto e também na tabela do Paulista. Enquanto um pensa na liderança, o outro tem que lidar com a zona de rebaixamento. No sono preocupados, sí, tenemos que ocupar en eso. Mas tenemos tres rodadas con Santos, Primavera y Ponte Preta, que puede acontecer de todo, porque también podemos clasificar. Certamente a torcida não concordou, nem com a atuação em campo e com a reação fora dele, tanto que houve protesto no CT logo após a partida. Cara, é uma situação do São Paulo horrorosa, né? Porque, assim, é o argentino defendendo o São Paulo, não tem mais ninguém para defender o São Paulo, nem o jogador mais pode defender São Paulo, tá um negócio horroroso. Muito de Palmeiras, e você tem que me lembrar... Não, eu quero saber essa história de bastidor aí, eu quero saber. Você quer contar isso agora? Não, vamos segurar um pouco. Ih, essa ó. bomba, você vai saber daqui a pouquinho o que vai acontecer politicamente. Eu não estou dizendo o que é que pode vir a acontecer. Mas peraí, como eu vou assim dizer, politicamente? Politicamente envolve quem? A presidência? Envolve a presidência, envolve os cardeais do Palmeiras, envolve o Abel Ferreira, envolve tudo aquilo que está acontecendo no bastidor político do Palmeiras. E daqui a pouquinho você vai saber aqui... Mas não pode nem dizer... Agora até eu que tô curiosa. Não, eu já te dei muitos spoilers. Já você vai entender. Mas eu acho importante, pra gente não fugir da pauta, falar primeiro aquilo que é o seguinte, que é óbvio. O São Paulo é um baita de um freguês do Palmeiras. Vou repetir. O Paulo é uma balbúrdia
há mais de 10 anos. O São Paulo é uma balbúrdia. O São Paulo é um erro atrás do outro. Dois goleiros. São muito bons. Não, são muito bons, mas você acha que os dois goleiros falharam nos gols, tanto do São Paulo, primeiro o Rafael, quanto o Carlos Miguel também no gol do São Paulo? Eu acho que assim, eram bolas defensáveis, não é aquela falha, não é aquele... Futebol é pra fazer gol, mas cara, se o goleiro do Palmeiras trabalhou também, a gente tá aqui elogiando o trabalho do Carlos Miguel, é porque também não se joga fora São Paulo. Eu tô sendo radical, o Glenda, eu tô sendo radical porque não é de hoje que eu falo que o Crespo é fraco. Então eu tenho que fundamentar a minha posição e eu tenho que avalizar. Também, eu tenho que avalizar aquilo que eu falo há bastante tempo. Eu sempre disse que o Zubeldia, que o São Paulo estava mandando embora, era um treinador muito melhor do que o Crespo que estava chegando. Eu sempre o Piquerez, tipo Kelvin, lança essa bola ou encontra aqui o Andréas Pereira, que consegue enxergar. Sim. O Andréas Pereira tem a capacidade de enxergar, e aí ele enxerga o Sousa, enxerga o Flaco, e que na transição rápida sai o gol. Quando sai o gol do Palmeiras, que é o segundo gol, que é o gol que já dá a vitória, o São Paulo começa a ficar desesperado. Palmeiras, tudo aquilo que o Palmeiras quer, que é o contra-ataque. Então não adianta nada. Não, contra-ataque com o Piquerez subindo. Agora vamos fazer esse gol. Atenção, terror e pânico. Atenção, que agora... Achou uma jogada, depois de um erro lá do Bobadilla, uma falha do goleiro, gol. Aí, no segundo gol, o Sousa desarma, começa o contra-ataque, a bola vai pro Andréas, volta pro Sousa, golaço do Flaco. O Flaco faz um golaço, pouco depois do Tapia ter perdido a chance de fazer o desempate. E para mim, esse é hoje um dos grandes retratos da diferença do Palmeiras e São Paulo. Um tem o Flaco, um cara com grande chance de disputar a Copa do Mundo, convocado pela seleção argentina nas 3 últimas chamadas, e o outro tem o esforçado Tapia. No segundo tempo, o Palmeiras jogou mais 15 minutos de bom futebol, o suficiente para chegar ao 3-1. Aí sim, numa bela jogada iniciada pelo Kelvin, que vai driblando, vai se infiltrando, constrói o início da jogada e finaliza o lance, fazendo seu primeiro gol, né, com a camisa do Palmeiras. E um gol importante para ele, que foi o pior do Palmeiras no primeiro tempo. Ele já no segundo tempo estava melhorando, o Palmeiras tinha acertado a marcação em cima do Luca. O menino desapareceu na segunda etapa, é um jogador muito bom, muito promissor. São Paulo tem que trabalhá-lo bem. Mas mostrou mais uma vez que esse São Paulo limitado, ele pode em alguns momentos fazer frente aos seus rivais mais fortes, mas dificilmente ele vai passar um jogo todo incólume, porque em algum momento alguém vai falhar, a marcação não vai chegar e os outros times são mais qualificados. E aí vem todo o desabafo muito correto do Crespo ao final do jogo. O São Paulo jogar com o Palmeiras hoje 10 vezes, vai perder 10 vezes. Perde 9, empata uma, que um dia que deu tudo errado pro Palmeiras. É a realidade. São Paulo está em 14º lugar no Paulistão, gente. Bem, eu até entendo a bola como ele quer, que foi um golaço, uma jogada espetacular do Palmeiras, mas assim, é sobre esses espaços que eu falo que isso já vem acontecendo já antes. Então assim, não tem elenco, não tem jogador para botar. Muda o time taticamente. Tenta achar uma forma diferente de jogar para não tomar tantos gols como vem tomando. Não pode em 3 partidas que perdeu tomar 9 gols, Benja. Não tem como. Preciso de cortar, porque a gente tem informações aí. Isso é mais clássico. Não exagera, realmente. Não exagera, realmente. São Paulo tá bem pra caramba. São Paulo em nenhum momento ontem deu... Só no finalzinho, ainda deu uma pressão. O Carlos Miguel fez a situação que vive o São Paulo. Então, ano passado, todos os clássicos que o Corinthians jogou porque tava numa draga, não era clássico. Mas é diferente. Tá de brincadeira, quando ele espancou o Palmeiras. Para. Não muda a história. Atropelou o Palmeiras. Não é por causa disso que vai atropelou seu time. O Sabino tá procurando o Depay até hoje. Lembra? O Sabino tomou uma caneta e tá procurando o Depay até hoje. Calma. Bacana, Diogo, né? Nada melhor que ganhar um clássico. Vocês vejam, nada como um dia depois do outro. Por isso que eu falo com vocês, é brincadeira, que futebol também é entretenimento, é muito sério também. Eu sei que o torcedor é apaixonado, mas vocês precisam ficar calmos. Confiem na presidente, confiem no nosso elenco,
confiem no nosso departamento de futebol. Nós estamos no caminho certo. Nós somos um clube responsável, nós sabemos o que nós queremos e onde nós podemos chegar. Então, fiquem calmos, não se abalem com determinados tropeços que acontecem no futebol como na vida de cada um de vocês, eu tenho certeza absoluta. Confiem no nosso trabalho. A presidente pensa 24 horas no que é melhor para o Palmeiras, no que é melhor para o Palmeiras ser sempre competitivo, protagonista e vitorioso. Depois do jogo contra o São Paulo, tem que falar isso mesmo, que é fácil. Mas muita coisa que a Leila fala, eu concordo, cara. Gente, o Palmeiras nos últimos anos é time que, quando não é campeão, tá quase lá. Ah, mas ano passado não ganhou. Ano passado não ganhou. Não ganha, acontece. Gente, o Palmeiras esse ano entra de novo como favorito. O Flamengo esse ano entra como favorito. O Cruzeiro entra como favorito. Gente, o torcedor também tem que ter um pouco de paciência. Mas o torcedor é mal acostumado. Não existe time invencível. Uma hora perde, mas dá errado uma coisa ou outra. Eu concordo com a Leila aí também, e possivelmente vocês devem concordar. Só que time... O torcedor do Palmeiras é exagerado, mano. Não acho que é exagerado. Eu acho que o torcedor do Palmeiras ele pode exigir, porque é um torcedor que tem acompanhado. Se o Palmeiras hoje é um time aí também financeiramente estável, é graças à sua torcida, que enche estádio, que consome produto, enfim. Ninguém paga o que pagam pro Palmeiras aí também se não fosse o torcedor. O torcedor é um cara atuante. E hoje, Michel, na realidade do futebol moderno, o torcedor é um cliente, cara. É diferente do que já foi no passado, década de 90. Antigamente, existia muito mais amor pelo clube do que de fato existe hoje. Não que o cara não torça, mas hoje o torcedor ele virou esse perfilzinho de cliente que se o time não ganhar nada, ele vai cornetar, velho. E o futebol transformou esse cara nesse... E depois quem perder, perdeu. Então vamos lá. Bom. Eu vou falar para você o seguinte. 2026 será o pior ano da história do São Paulo. Importantes dentro desse projeto. O Danilo se encaixa nisso. Então, o Danilo, diferentemente do Marlon Freitas, não é um jogador que o próprio Botafogo gostaria de fazer a negociação. Então, não existe absolutamente nada entre Danilo e Palmeiras neste exato momento. Eu gostaria muito que ele retornasse ao time do Palmeiras, mas neste momento não existe nenhuma negociação, não existe nenhuma conversa, não existe absolutamente nada envolvendo Danilo e Palmeiras. E se vocês ouvirem algo diferente disso, esse alguém está querendo se aproveitar de você como torcedor palmeirense para dar aquele engajamentinho. Então, não tem absolutamente nada envolvendo Danilo e Palmeiras neste momento. Não é o jogador que o Palmeiras busca. Infelizmente, eu gostaria muito que o Danilo voltasse, cara. A gente tem uma imagem do Danilo que é fantástico, um jogador muito diferente, jogador muito talentoso, foi um dos principais jogadores desta era Abel Ferreira, e desde que ele saiu, o Palmeiras sofre e muito com o setor do meio de campo, mas não é um cara que, neste momento, o Palmeiras tem negociações, conversas, tentativa de repatriá-lo aqui para a Sociedade Esportiva Palmeiras, e também um jogador caro, né? Um jogador que teria aí um investimento alto para ser feito neste atual momento, né? O cara, vou pegar aqui o valor aqui, também pegar esse valor, mas na teoria o Botafogo pagou 23 milhões de euros pelo Danilo. E por que na teoria? Porque foi naquele jeitão, né? O Botafogo arrumou uns caras pro Marinacos, o Marinacos arrumou o Danilo pro Botafogo, né? O Danilo ia primeiro pro Lyon, né? Mas acabou não dando certo ele ir pro Lyon, e por isso que ele parou no Botafogo. Não era para ele ter vindo para o Botafogo, era para ele ter ido pro Lyon. Mas rolou alguma coisinha lá que não rolou para ele ficar no Lyon, e por isso que ele pingou no Botafogo, e depois disso o John Textor perde o poder lá do E o Veiga, né, pessoal? Será que o Veiga está de despedida, né? Já trouxe aqui que Veiga é ovacionado pela torcida do Palmeiras e ganha elogios em meio ao futuro incerto. Tem aquela torcida dividida, né? Muita gente gosta muito do Veiga, outros querem que ele saiam, né? Eu acho que é complicado falar nisso, né? Porque é um jogador que já teve muitos bons momentos aí no Palmeiras e agora enfrenta uma fase ruim, não só, né? Teve lesão, não conseguiu recuperar naquele estilo de jogo que fascinou aí os torcedores do Palmeiras.
E mesmo assim, hoje, né? Mesmo que ainda não seja mais o jogador decisivo de outros anos, o Veiga ainda tem muito prestígio com a torcida, com alguns torcedores do Palmeiras, outros não. Isso é normal, como se demonstrou pelas reações ontem, né? Da Arena Crefisa Barueri. Abel Ferreira também elogiou o Veiga, né? Falou o seguinte: não tenho muita informação, está mais sobre a alçada da presidente, Anderson Barros e Veiga, mas claro que conto com Veiga, não há como dizer que não é um jogador, dizer que não, né? Um jogador dessa dimensão, ídolo do clube. Resumiu aí o treinador, né? Apenas Rafael Veiga e Gustavo Gomes estavam no Palmeiras antes da chegada de Abel. O Everton fazia parte deste grupo, mas foi negociado na última semana com o Grêmio aí. Até já jogou, mas foi-se embora, né? Mas fazer o quê, né? Eu acho que o Palmeiras, assim, cara, se já vê que o ciclo encerrou, que o Veiga sai pela porta da frente. Com 30 anos ainda, se tivesse bem, se recuperasse aí, dava pra jogar mais 3, 4 anos aí em alto nível, porque o Veiga se cuida muito, treina muito, né? Mas, infelizmente, não é como a gente quer, né, pessoal? É como a diretoria vai decidir aí. Espero que tome uma decisão melhor pro Veiga, né? E sobre o Danilo, cara, seria bom sim ele no Palmeiras, fato, como o TLD falou aí. No momento não tem negociações, mas pode ser que no futuro tenha, porque o Botafogo não está pagando os direitos, né? O FGTS do jogador e outros salários também. E pode ser que ele se chateie e queira, de repente, rescindir o contrato com o Botafogo, né? E aí, de repente, o Palmeiras pode tomar a estribeira, né? De trazer ele de volta. Seria a única oportunidade dessa forma aí, porque o cara ficar sem receber também FGTS é complicado, né, pessoal? Por agora é só, estamos de volta, se Deus quiser, amanhã, ou se não mais tarde, caso tenha algo novo aí. Tamo junto, se cuida, abraço a todos e avante palestra.